Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma crítica de cinema. E dessa vez nós vamos falar de dois documentários, isso mesmo, hoje nós vamos falar de dois documentários que concorreram ao Oscar de melhor documentário, curta documentário. Beleza? Né? Agora em 2023. Nós estamos falando aqui de dois documentários. Por que dois documentários? Porque são curtas. Então dá pra fazer dentro desse nosso bate-bola que a gente faz aqui sobre cinema, né? A gente faz uma crítica normalmente de 6 a 10 minutos, a gente consegue então agregar isso aqui, né? Esses dois documentários em um único videocrítica como esse, beleza? Primeiro, o efeito Martha Mitchell. Nós vamos falar sobre o efeito Martha Mitchell, vamos falar um pouco de quem foi Martha Mitchell e como que esse documentário foi produzido. E em seguida nós vamos falar então do documentário muito legal que é o Como Cuidar de um Bebê Elefante. E é isso aí, não só concorreram, tá? Veja, o efeito Martha Mitchell concorreu, mas quem venceu foi justamente o Como Cuidar do Bebê Elefante. Cara, é muito bom esse filme, é muito bem feito esse documentário e a gente vai mostrar algumas características que podem ter ajudado a ele então vencer essa estatueta agora em 2023. Vamos começar então pelo efeito Martha Mitchell. O efeito Martha Mitchell conta a história justamente de uma mulher extremamente importante nos anos 70, 60 e 70, né? Ali no governo americano, não no governo, mas nos bastidores do governo americano. Por quê? Porque ela era esposa de um dos caras mais influentes lá da geração da época Nixon, né? E que justamente todo o conhecimento que ela teve, né? Toda a influência que ela teve naquele período ajudou inclusive a inflar aquele caso do Watergate, que gerou até o impeachment do Nixon, né? E isso, veja só a importância dessa mulher. Esse documentário, o efeito Martha Mitchell, foi dirigido então por Annie Alvord e Betty Levinson, e elas então fizeram um trabalho muito cuidadoso para trazer vários recortes de jornais, recortes de revistas, cenas de jornais televisivos, cenas de programas de TV que ela era convidada para participar, porque ela participava de vários programas também. Porque era muito curioso saber um pouco da vida dela, né? Porque Martha Mitchell, o nome Mitchell, né? Ele remete ao John Mitchell, né? Que era um assessor direto ali do Nixon, né? Então ela era esposa do assessor do Nixon, o John Mitchell. Foi interessante conhecer um pouco dela, essa risada que ela tem super aberta, muito legal conhecer um pouco da história dela. E foi interessante saber que perto, né, ali do final da vida dela, né, ficou um negócio meio chato, saca? Né? Você percebia que, todo aquele glamour que ela tinha e que era muito legal no começo da vida dela, né? No começo da vida midiática dela, né? Quando ela começa a ser conhecida como a esposa do assessor e tal, isso era uma coisa muito legal. Quando começam a ver que ela tá falando demais, o casamento dela desanda, tudo desanda, começa a ficar tudo ruim pra vida dela, e aí o negócio fica meio tenso, mas é interessante, dá uma olhada aí. Então, a gente tem que lembrar que existem várias formas de fazer documentário. Tem documentário que parece mais uma videoaula, né? Pra você acaba aprendendo muita coisa extremamente didático sobre um determinado assunto, né? E tem outros que são mais abertos, que são mais filmes, mais cinema, mais cinematografado, né? Que você não vai pro cinema achando que você tá vendo um telecurso, né? E no caso da Martha Mitchell, ele tem um pouco de telecurso, porque ele pega a pessoa Martha Mitchell e meio que destrincha em algumas frases, né, do dia a dia dela, manchetes do que ela falava, né, e situações que aconteceram naquele momento. Então eles meio que colocaram duas coisas aí, colocaram tanto a vida dentro da Casa Branca, né, como que o nome Martha Mitchell aparece várias vezes dentro da Casa Branca, e como que isso causou toda aquela polêmica que gerou até o escândalo do Watergate. Então veja, a vida da Martha Mitchell, vida particular da Martha Mitchell, se mistura com a vida da Casa Branca, né? E aí, por falar desses dois ambientes, então aí a dificuldade foi aí, né? Como fazer com que esses dois ambientes se juntem sem ficar pedante, né? Sem ficar chato, né? E sem também criar uma mentira, né? Porque a ideia do documentário sempre é mostrar uma verdade. A ideia do documentário sempre é mostrar algo que aconteceu de verdade, né? E aí, como você vai mostrar esse documentário aí é a da criatividade dos diretores, certo? Porque acaba que todo documentário é uma forma de você aprender uma parte da história real daquilo, certo? Beleza? Muito bem? É isso aí. Lembrando que o nosso canal ele tem o objetivo de falar de física e matemática, passando por vídeos aleatórios como
dicas de cinema e do que tá acontecendo. Então, de novo, eu peço aquele joinha para esse vídeo chegar mais longe, pro nosso canal chegar mais longe e assim ajudar a educação de uma forma indireta. Beleza? Vamos aí, segue. Então agora vamos falar então de como cuidar de um bebê elefante. Olha só que coisa legal, cara. Como cuidar de um bebê elefante. Esse tipo de documentário é completamente diferente do documentário do Martha Mitchell. É muito legal isso. São dois, tipo, a produtora é tudo da Netflix, beleza? Só que são dois documentários completamente distintos, né? O assunto é outro e os diretores, a forma de criar, a forma de contar esses documentários é completamente diferente. No Martha Mitchell você tem vários recortes de jornal, de revista e de programas televisivos que mostravam a história da Martha Mitchell e também dentro da Casa Branca. Beleza, né? Associando os dois momentos, beleza. Já no caso de como cuidar de um bebê elefante, mostra a história de um casal lá no sul da Índia. Cara, a história é muito bonita. A história é muito bonita, que pega ali um casal no sul da Índia que realmente faz um trabalho social bacana, bicho, de cuidar de elefantes, cara. E elefantes, né, eles cuidam de um santuário de elefante, né? Então, cada família ali, eles acabam sendo responsáveis por cuidar de elefantes em determinadas fases da vida. Elefantes esses que foram esquecidos ou deixados de lado por algum equívoco numa manada. Enquanto, sabe, tipo, os elefantes estão andando lá, aquele santuário é maravilhoso para os elefantes. Os elefantes andam para lá e para cá livremente, não tem problema nenhum, de boa. Mas de vez em quando, né, um monte de elefante, um elefantinho acaba se perdendo e aí ele fica perdido, chorando o que está acontecendo. Aí vai lá esse casal ali, chega e fala, pô, depois eles informam, olha, turma, eu tô aqui com um elefante pequenininho, um bebê, tal, 1 ano ou menos de 1 ano, tal, e aí eles se organizam ali, ficam alguns anos até ele chegar a uma certa fase que depois eles têm que passar para um outro lugar onde tem outras atividades para o elefante se desenvolver. É muito legal, cara. Confesso que depois que você termina de assistir o Como Cuidar de um Bebê Elefante, você fica querendo um. Onde que tem? Tem no Pet Shop? Será que tem no Pet Shop? Cara, é muito legal, cara, é muito legal. E o jeito de fazer foi muito legal, porque, cara, também eles usaram a trilha sonora, meu. Eles não tiveram só um lance de bater foto ou de chegar e entrevistar os caras e os caras ficarem falando lateralmente, como cuidar, realmente é muito difícil cuidar. Isso. Não tem isso, cara. Não tem isso. Nesse caso aqui, não tem sabe, eles têm uma troca de ideia. Eles pegam, por quê? Eles pegam a vida do casal indiano lá, né? E tanto, meu, tem um monte de coisa, tem até casamento rolando lá. E como que o elefante participa da vida deles, cara. Como se fosse realmente um pet, cara. Entende? Né? É muito legal, cara. É muito legal, como se fosse um cachorro, cara. Mas gigante, né? É muito legal mesmo. Então, a forma, o jeito de fazer ficou tão bem feito que mereceu, que acabou ganhando, então, o Oscar, né? Ó, porque tem várias coisas que você tem que imaginar. Porque no caso de um Oscar de documentário, você tem que pensar que o filme que vai ganhar o Oscar de documentário, ele vai ter que ter um diretor, né, muito bom, onde ele vai abranger tudo, né? Se tiver trilha sonora, se puder pôr, né, colocar de uma forma legal, que encaixe, que envolva, né? Se tiver um diretor de fotografia, né, que seja interessante, né? Porque às vezes no caso de um documentário é um pouco mais difícil, porque em muitos documentários, como no caso do Efeito Martha Mitchell, você vai usar muita coisa que já existe. Mas no caso de Como Cuidar do Bebê Elefante, você tá tratando de um assunto atual, você tá documentando, você não tá resgatando coisas da história, né? Então, se liga, né? Você não pega cortes da história e monta. Não, aqui você é que tá indo em loco e tá gravando. E aí você pode escolher as suas próprias imagens, né? Você pode pegar a trilha sonora que tá rolando no lugar, aquele som indiano rolando no lugar, né? As festas indianas, tudo mais, e com as danças e tudo mais. É muito legal isso aí, né? Então, isso gerou um efeito visual, né, cinematográfico bonito demais, de um jeito que foi dado o Oscar para Como Cuidar de um Bebê Elefante. Tá no Netflix também, vencedor do Oscar de melhor curta documentário. A diretora, então, é Kartike Gonçalves. Veja só que nesses dois curtas que nós estamos falando, a direção é feminina, certo? Diretoras mulheres já estão aí. Aliás, uma coisa que eu gostei muito desse Oscar é que eles estão batendo no pé ali,
que o Oscar ele tem que acabar, ou eles estão querendo acabar com a categoria de melhor atriz e de melhor ator. Porque hoje você tem Oscar de melhor diretor, mas o diretor pode ser diretora. Não tem de melhor diretor ou diretora, certo? Porque você pode colocar diretores, né? E aí pode ser tanto mulheres ou homens. Assim como você pode ver, por exemplo, melhor filme, dentro dos 10 melhores filmes, né? Você tem lá filmes feitos por mulheres e filmes feitos por homens, certo? Então, melhor filme. Não é melhor filme de diretores masculinos ou melhor filme de diretoras. Não tem isso, certo? Né? Então, e eles fizeram uma discussão legal no Oscar desse ano, né? Para tentar acabar com esse Oscar de melhor ator e melhor atriz e começar a criar um Oscar de melhor atuação. E aí abrangeria todos, né? Porque às vezes, cara, às vezes você vai ver o Oscar, às vezes você vê os 5 caras, né? O que ganha de melhor Oscar de melhor ator, ele não chega aos pés de quem ganhou de melhor atriz. Ou o contrário, né? Então é mais fácil, né, você já fechar tudo em uma única premiação. Vai ficar legal, só que aí, claro, vai ter mais indicações, certo? Ao invés de ficar só uma. Tanto que esse foi o problema. Quando tava só diretores fazendo filme, só homens fazendo filme, né, você tinha apenas 5 indicações ao Oscar de melhor filme. Hoje, como já está mais abrangente, eles aumentaram para 10 indicações, né? Então por isso que você tem muito mais indicações, e aí você pode, às vezes você tem mais homens, às vezes mulheres, às vezes, enfim, eles equilibram aí, certo? E é uma coisa que colocaram. Boa! Então basicamente era isso que a gente queria falar desses 2 filmes. Então, uma coisa que a gente pode comparar aqui desses 2 filmes, né? Depois a gente vai fazer a nossa brincadeira, mas o que a gente pode comparar desses 2 filmes aqui é então que o Efeito Martha Mitchell, ele é um documentário falando de coisas do passado, então eles pegam recortes e montam tudo e associam então a vida pessoal da Martha Mitchell com a vida que rolava na Casa Branca na época do Nixon, que chegou até o escândalo do Watergate, né? Por conta, inclusive, né, das ajudas, né, da língua da nossa amiga Martha Mitchell. E por conta disso, eles tentaram de todas as formas calar a Martha Mitchell, dizendo que ela era louca, né? Descaracterizando qualquer coisa que ela falava. E aí, esse aí foi o efeito Martha Mitchell. E, né, com a direção bacana, direitinho, tal, né? Mas eles fizeram. Foi muito legal pegar as cenas do momento. Muito bem. Quando você fala de como cuidar de um bebê elefante, você pega um negócio atual que está acontecendo agora, né? Como que a turma lá no sul da Índia faz para cuidar de um santuário muito bacana que eles têm lá, né? E aí eles mostram a história de um casal e que cuida dos bebês elefantes, né? Que aparecem lá e eles cuidam até um determinado momento e segue depois ali. E aí a direção é muito bem feita, a fotografia é bonita, a trilha sonora é muito bem feita também, então os sons são muito bem colocados, então vale a pena você ver. E outra, claro que o figurino não é da direção, né? Nesse caso, eles usam lá, né? Tipo, nesse caso, um documentário não vai pegar um figurino e criar e falar, usa essa roupa, não. Eles, né? Mas acaba que fica bonito, entende? Como ficou tudo bonito, o filme fica, assim, bacana. Ele é um documentário, mas nem parece, né? Ele é um documentário, mas nem parece que é um documentário. Parece que na verdade é um filme que você vai assistir a vida do pessoal do sul da Índia, mas na verdade ele tá contando a história de como cuidar mesmo de um bebê elefante. Por isso, então, ele acabou ganhando o Oscar. Então, era isso que a gente queria falar, então, sobre esses 2 filmes. Então a gente chegou ao final dessa crítica aqui, falando dos 2 documentários que tem no Netflix e que concorreram ao Oscar. E, claro, em um venceu, que foi o Como Cuidar de um Bebê Elefante. Muito bem, é isso aí. Se vocês chegaram até aqui, eu só tenho que agradecer primeiramente e pedir para que vocês deixem aquele like, se vocês já não deixaram antes, assinem o canal agora, marque o sininho aí, certo? Para fazer com que esse vídeo chegue mais longe e assim divulgar o nosso canal, que, de novo, repito, a nossa intenção é divulgar física e matemática, mas passando por vídeos aleatórios como cinema. Muito bem, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. E no caso de documentário, são sempre histórias reais. É isso mesmo. É isso aí, a gente se vê então nas salas dos cinemas. Até mais.